Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua orientação sobre tudo que acontecer aqui e que o Senhor esteja no comando de todas as coisas, das nossas palavras, das nossas atitudes e que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. Senhor, toda honra e toda glória sejam sim a Ti tributadas. Fiques conosco, perdoa os nossos pecados, pois em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque estamos agradecidos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, eu vou ler os versículos do 19 ao 21, só 3 versículos. Mateus, capítulo 6, versículos do 19 ao 21, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde nem a traça e a... Vou repetir. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. O Fanny me pediu para dizer algumas palavras antes da gente prosseguir na meditação da palavra de Deus. Fanny, vem cá. Boa noite, irmãos. Mais uma vez eu venho aqui agradecer a Deus que mais uma vez eu senti a presença dele muito forte na minha vida e na vida do Alan. Eu sofri um acidente antes, venho aqui o carro, na traseira de um outro, eu joguei ele em cima de outro carro, uma velocidade razoável permitida, 60 por hora. Não sei o que aconteceu, deu um branco, eu bati sem frear. Eu parei na traseira do carro. E a mão de Deus foi tão poderosa que ninguém sofreu grande dano. Então eu venho agradecer a Deus por esse livramento, mais uma vez. Fico muito grato por isso. Agradeço muito a Deus. Muito obrigado. Amém. Quem nos livra é sempre o Senhor, não é? Estamos guardados por Deus. Bom, pensando nesse texto aqui, eu estava orando a Deus pedindo para que Ele me desse um texto para falar com os irmãos. E esse texto me veio na mente. É um texto meio complicado. Eu não vou defender a teologia da prosperidade e nem vou falar da teologia da miserabilidade também. Não é? Existem os dois extremos, né? Quando nós falamos sobre finanças. A teologia da prosperidade, que é aquela que ensina que no momento que você aceita Cristo, seus problemas financeiros se acabam. Então você passa a ficar rico. Inclusive a gente vê muito isso hoje nas igrejas, não é? Assim, aceita Jesus e seus problemas acabaram-se. Em contraposição, tem a outra ala que diz o seguinte: não é nada disso não. Quando você aceita Jesus Cristo, então você vai ter todos os problemas e mais aqueles que você não tinha. É como se Deus nem estivesse conosco. Então esses dois extremos, a teoria da prosperidade ou a teologia da prosperidade, se é que a gente pode chamar isso de teologia, e a teologia da miserabilidade, se é que a gente também pode chamar isso de teologia. Mas eu quero meditar com os irmãos nesse texto, e porque são palavras do Senhor, são importantes. Não existe nenhuma palavra que o Senhor Jesus Cristo falou que ela não seja importante. E se Ele deixou escrito, se Ele permitiu que se escrevesse, é porque Ele quer que a gente medite nessas coisas também. E nós vamos meditar aqui com a graça de Deus, a direção do Santo Espírito, sobre esse assunto aqui. Eu vou reler: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O tema da nossa meditação hoje é selecionando os tesouros. Selecionando os tesouros. Há muito que se tem ensinado no meio da cristandade que o cristão tem que ser necessariamente pobre e que jamais deve acumular qualquer tipo de riqueza ou sequer se preocupar com isso.
Foi por essa razão que surgiram, nos primeiros séculos do cristianismo, e foi até o quinto século mais ou menos, a ideia de mosteiros, pessoas que deixavam o convívio normal da sociedade para servirem a Deus. Tem um teólogo da antiguidade, chamado dos pais da igreja, Orígenes, é um dos homens mais cultos que o cristianismo já deu também. E ele, lendo certas passagens, eu quero falar de Orígenes, porque era um sujeito muito culto. E às vezes as pessoas muito cultas também fazem besteiras. Elas leem certos textos da palavra de Deus e tomam isso na literalidade e não entendem o que Jesus de fato quis ensinar. E Orígenes, ele lendo aquelas palavras de Jesus que muitas pessoas pelo reino de Deus se castrariam, ele castrou-se. Então veja que tem certas coisas na Bíblia que, se você não tomar cuidado e você interpretar na literalidade sem entender o que Jesus quis dizer, você pode seguir em caminho errado, né? Já disse um teólogo que a Bíblia também é a mãe de todas as heresias. De onde surgem as heresias? De interpretações equivocadas da Bíblia. Então, a pessoa lê um texto, lê um versículo, tal, e inventa uma ideia, e a partir daquela ideia forma-se uma seita, daí vem as heresias. E hoje eu gostaria de estudar com os irmãos esse texto aqui, para a gente ver o que de fato a palavra de Deus nos ensina e o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com o que disse, que nós temos aqui nesse texto. Eu quero já chamar a atenção para a primeira frase de Jesus nesse texto. A primeira frase dele, na verdade, é contundente, né? Ele diz: não ajunteis tesouros na terra. E quando você lê literalmente, não ajunteis tesouros na terra, isso quer dizer o quê? Que você não deve ajuntar tesouros na terra. Alguém está ajuntando aqui tesouros? Tem algum crente aqui que está juntando muitos tesouros? Se tiver, vamos dividir com os irmãos. O que Jesus estava querendo dizer com essa afirmação? Que o crente deve evitar a qualquer custo tornar-se rico? Ou que riqueza não é coisa de Deus? O que será que a Bíblia diz sobre isso? Outro dia nós falamos aqui que na Bíblia não existem contradições. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns textos, para a gente entender o ensino geral das Escrituras sobre esse assunto. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Eclesiastes e leia comigo o versículo 24. Eclesiastes 2, 24. Essas aqui são palavras de um homem que teve muito dinheiro na vida, né? Salomão. E depois de ele observar a vida, e depois de ter muito dinheiro, ser o homem mais rico naquela época, possivelmente, ele diz assim, 2:24 de Eclesiastes: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma no bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem de onde? Da mão de Deus. Agora imagine, não ajunteis tesouros na terra. Ainda no Eclesiastes, capítulo 5, do 18 ao 20, diz assim: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quando ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é o quê? É dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Então, eu quero que você relacione sempre esses versículos com a declaração de Jesus: não ajunteis tesouros na terra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Veja só, no ensino geral das Escrituras, é bom que o homem tenha alguma coisa com a qual ele sobreviva dignamente. Quando você lê o Deuteronômio, por exemplo, e o Pentateuco, Deus manda que quando o povo de Israel colherem a sua terra, deixem alguma coisa no campo que cair, não colha tudo, deixa alguma coisa para o pobre. E também Deus diz lá para Moisés dizer ao povo que quando um hebreu precisar de alguma coisa, o seu irmão hebreu deve abençoá-lo com algum bem. E o texto bíblico lá em Deuteronômio diz assim: para que não haja pobre no meio da terra.
O Novo Testamento corrobora essa ideia? Leiam, por favor, para mim, 1 aos Coríntios 7:21. Paulo está doutrinando sobre algumas coisas. Em 7:21 de 1 aos Coríntios, o que é que ele vai dizer? Fosse chamado de ser escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar livre, aproveita a oportunidade. Então, fosse chamado sendo servo, e o servo aí no grego é doulos, é escravo. Na época que Paulo viveu havia escravidão. Então Paulo fala, se você foi chamado sendo escravo e você tem a ocasião de se tornar livre, ele fala o quê? Aproveita a ocasião. Quer dizer, não é errado você procurar o bem financeiro, o bem econômico seu, de sua família, né? Mas não esqueçam da declaração de Jesus, nós não temos tesouros na terra. Agora, tem uma coisa que a Bíblia se preocupa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É o problema de acúmulo de riquezas pelos líderes do povo de Deus. Tanto pelos líderes da nação de Israel, como pelos líderes da igreja em geral. Deus não quer que nós, os líderes, sejamos ricos. Mas Deus não se importa que você, ovelha, seja. Nós não vamos ser ricos. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 17 do Deuteronômio, e veja as orientações de Deus sobre aquele que seria rei de Israel. 17, 14 a 19. Deuteronômio 17, 14 a 19. Veja o que Deus está dizendo antes do povo de Israel ser ainda uma nação. Eles nem tinham uma terra ainda, eles não iam conquistar Canaã. Eles não eram exatamente ainda um estado. Mas Deus já está dizendo aqui como seriam as finanças do rei. Diz assim, 17 do 14 a seguir, no Deuteronômio. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. Quer dizer, o rei seria escolhido por Deus, pelo Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, não poderia ser estrangeiro. Está dizendo aqui, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Agora veja o que Deus diz, porém não multiplicará para si cavalos, não fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Veja só uma coisa, Deus não se importa que o povo de Israel seja rico, e também diz até que o judeu deve ajudar o outro para que não haja pobre no meio de vós. Mas Deus não queria que o rei fosse rico, ou não fosse muito rico, ou não multiplicasse para si dinheiros, etc. e tal. O rei mais rico de Israel foi exatamente Salomão. E 1 Reis, que eu não vou ler, capítulo 10, do 14 ao 29 e 11, do 1 ao 13, vai mostrar que Salomão, no final da sua vida, ele se desviou do Senhor, porque ele multiplicou para si prata e ouro, cavalos do Egito, inclusive. Ele se casou com a filha do faraó. Dentre mulheres, ele teve ao todo 1000 mulheres, e diz que essas mulheres lhe perverteram o coração. Então, e ele não teve, a gente não tem notícia que Salomão tem um traslado da lei do Senhor diante de si para ler todos os dias. E no momento em que nós nos esquecemos da lei do Senhor, do traslado da lei de Deus, no momento que a lei de Deus, a palavra de Deus, não é muito importante para nós, a nossa vida espiritual com certeza vai degringolar. Não tem como não. Ou nós nos apegamos profundamente à palavra de Deus, ou a nossa vida espiritual não vai dar certo. Salomão não teve o cuidado de observar detalhes da palavra de Deus. E o que aconteceu com ele? O seu filho, quando assume o reino, perde 10 tribos. Fica só com 2 tribos. Porque
Salomão não teve cuidado de observar detalhes da palavra de Deus. Deus disse: não multiplique ouro, não vá para o Egito buscar cavalos, não tenha muitas mulheres. E Salomão fez tudo isso. Tenha um traslado da lei diante de você. Ele não teve o traslado da lei, pelo menos não há notícia disso. E o que aconteceu com ele, Salomão? Ele deixou o Senhor, e o seu filho sofreu as consequências disso. Israel foi dividido, e depois Israel foi levado cativo para fora da sua terra. Muito bem. Agora, com relação aos pastores, a palavra de Deus diz o quê? Vamos ler em 1 Timóteo capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Paulo doutrinando Timóteo, jovem pastor, sobre finanças. 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 10. Da mesma forma que Deus não queria que o rei de Israel multiplicasse riquezas e mulheres para si, Deus e também disse que ele deveria ter um traslado da lei para ler todos os dias. Veja o que a palavra de Deus ensina a nós, os obreiros da igreja. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3, diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, aqui está falando dos obreiros, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então veja só que a palavra de Deus, da mesma forma que diz para os reis de Israel não acumularem riquezas, também diz para os líderes do povo de Deus não acumular riqueza também. Ou seja, nós, os obreiros de Deus, nós, os líderes da cristandade em geral, nós temos que ter apenas uma vida sóbria, uma vida normal. Nós vivemos hoje no mundo cercado de pastores que precisam de segurança, chegam cercados de segurança. Meu Deus, nós temos que atender o povo, nós não podemos ser separados do povo. Se alguém precisa de uma coisa, eu estou cercado de segurança, ninguém chega perto de mim. Outro dia eu estava vendo no Congresso Nacional, chegou um desses pastores famosos, ricos. O repórter estava tentando chegar, ele não chegava, os seguranças não deixavam. E se alguém tivesse uma necessidade espiritual para procurar esse pastor que estava fazendo sempre o que lá no Congresso? Como é que ia ser? E se alguém procurar ele na igreja? Ele também é cercado de segurança. Eu conheço igrejas em que a sala do pastor é quase um esconderijo blindado. Seguranças na porta e ao redor. Ninguém pode falar com ele sem falar com uma secretária, que fala com outra secretária, para ver sobre o que é. E se for assuntos pessoais, ele não atende. E a casa dele? As casas que eles têm? É um negócio extraordinário. A Bíblia proíbe isso. Amém? A Bíblia proíbe isso. Quem quiser ser pastor, quem quiser ser obreiro de Deus, tem que saber de uma coisa. A igreja, e a Bíblia ensina isso, deve cuidar do pastor para que ele tenha uma vida comum e normal. O seu carrinho, uma casinha, se for o caso, né? Uma coisa digna de acordo com os padrões da igreja. Mas não acumular riquezas. Não se tornar uma pessoa completamente inacessível. A Bíblia proíbe isso. Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra. E ele diz aqui, não só para a liderança do povo de Deus, mas para todos os crentes em geral, que diz que os bens materiais são uma coisa muito passageira, muito efêmera. Às vezes nós gastamos nossa vida tentando acumular riquezas. Salomão disse assim: olha, não se preocupe com isso. Não vá correr atrás disso feito uma doença. Nós temos que viver a vida que Deus permite. Nós temos que trabalhar para a glória de Deus. Nós temos que progredir para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer é para a glória de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar.
Mas essa loucura que existe no ser humano, eu não vou nem dizer que é de hoje. Na verdade, Jesus falou isso aqui há 2000 anos atrás, e já existia essa loucura de nós, os seres humanos em geral, corrermos atrás das coisas da vida como se isso fosse tudo para nós. Tem pessoas que têm um sifão no olho, um cifrão, né? Sifão é aquele negócio dele. Cifrão no olho. Se pega uma foto, aí aparece assim, né? Tem gente que aparece na foto com o olho vermelho. Algumas, se você olhar direito, tem aquele S. Coitadinho, né? Vive atrás disso, feito louco, sabe? E o Senhor diz, olha, diz para todos nós agora, não só para os obreiros. Primeiro Deus falei nos obreiros, para depois vocês não falarem que eu estou falando, só de vocês, né? Então diz o seguinte, para todos, por que nós não devemos, segundo Jesus, acumular tesouros na terra? Em primeiro lugar, ele diz, a traça e a ferrugem tudo consomem. Como não havia sistema bancário na época de Jesus, na antiguidade, os antigos guardavam seus bens em covas cavadas na terra, ou eles construíam cômodos nas suas casas, porque os bens eram ouro, prata, pedras preciosas, eram tecidos, linhos finos, sedas finíssimas, que eles guardavam, eles acumulavam. Aquilo era demonstração de riqueza e também era produto de troca, né? A sociedade antiga vivia muito de um negócio chamado escambo. O que é o escambo? Troca de mercadorias por outra. Você tem feijão, eu tenho arroz, você precisa de arroz, eu preciso de feijão. Então você me dá feijão com arroz. Então isso é o escambo, né? E a antiguidade era muito marcada pelo escambo. Os povos tinham muito disso. Agora, quando começa a surgir moedas e tal, e ouro, né, que sempre foi muito valioso, e outras pedras preciosas, então o que as pessoas faziam quando acumulavam esses bens? Eles cavavam covas na terra, em locais que eles achavam que eram secretos, e escondiam aquilo. Só que muita gente achava. Às vezes uma pessoa, e eles construíam nas casas, por exemplo, assim, um campo na casa, cômodo sem janela nem porta. E lá dentro eles acumulavam linho fino, seda, aquilo a traça, né, comeria, com certeza. E ouro e tal. Ouro normalmente eles punham na terra, em pedras preciosas. Eles cavavam em algum lugar secreto e deixavam lá. Só que Jesus disse, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então muitas pessoas cavavam buracos em locais que eles achavam que era secreto, e punham todos os seus bens ali, naqueles buracos, naquelas covas. Aí algum amante do alheio ficava de olho, que sempre teve, e achava aquelas covas e tirava os bens, a pessoa ia dormir rico, Zé Carlos, e acordava pobre. Acharam minhas covas, será que levaram tudo? Levaram até um grãozinho de diamante que tinha. Levaram tudo, a pessoa ficou pobre. Sim, ficou um tempão para arrumar aquilo, acabou. Então Jesus fala, por que você está preocupado? E tão preocupado com uma coisa que tanto a ferrugem como a traça podem consumir e os ladrões roubarem. E da mesma forma que o Senhor fala para nós, não ajuntem tesouros na terra, ele vai dizer uma frase que eu acho uma das frases mais difíceis de interpretar na Bíblia, que é ajuntem tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde nem a traça nem a ferrugem, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E ele diz, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Eu tentei procurar em comentários. A coisa mais interessante que eu acho nos comentários é que tudo que você procura não tem. Eles dizem tudo que você já sabe. Não é verdade? Eu falei, vou procurar. Nos comentários, eu tenho muitas Bíblias em casa, né? Eu tenho umas 30 ou 40 Bíblias. Não tenho, não sei quantas Bíblias eu tenho muitas. Aí, e grande parte delas comentadas. Bíblia em português, em inglês, em espanhol, tenho Bíblia em alemão. Eu tenho em grego, em hebraico. Eu fui procurar o que seria que Jesus quis dizer com ajuntem tesouro nos céus. Você sabe o que é que esses comentaristas disseram? Nada. Então eu fiquei pensando, o que será que eu vou dizer para a igreja para ajuntar tesouro no céu? Como não ajuntar tesouro na terra, eu sei. Mas e como eu vou ajuntar tesouro nos céus?
Tem umas igrejas aí que vendem terrenos nos céus. E eles dizem que isso é juntar tesouro nos céus. Mas não é. Se chegar algum desses pastores por aí, ou esses missionários pretensos, e dizer, irmão, você quer comprar tesouro no céu? Eu tenho um terreno de 10 por 25. Não compra, é fria. Ele não tem, ele não pode vender. O céu não vende terrenos. Mas tem gente pregando isso, viu? Vocês riem, mas é verdade. Bom, não ajuntem tesouros na terra, você já sabe que não deve. Por quê? Porque é efêmero, pode se acabar. E você pode empregar sua vida em coisas muito melhores do que juntar tesouro na terra. Agora, juntar tesouro nos céus. Será que a Bíblia diz alguma coisa a respeito disso? Eu estive cá pensando, como diriam meus ancestrais lusitanos, juntar tesouros no céu. Vamos juntar tesouro no céu? Deixa eu só fazer uma pergunta antes de prosseguir. Você tem ideia se você já juntou algum tesouro no céu? Na sua cabeça, você tem algum tesouro no céu? Veja como é difícil. Mas vamos prosseguir. Juntar tesouro no céu, eu relacionei com coisas que Deus nos concede a fazer. Até pensando, lembra que eu preguei aqui sobre a parábola dos talentos? E o Senhor deu 5 talentos a um, 5 talentos ao outro e 1 talento ao outro. Lembram disso? E então o que juntou 5 talentos, pegou 5, ganhou mais 5. O que pegou 2, ganhou mais 2. E o Senhor, quando os entrevistou de volta, disse para eles: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não foi isso? Então eu relacionei a juntar tesouro nos céus com essas coisas, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia aí. No capítulo 3 de 1 Coríntios, do 11 ao 15, diz assim: outra vez, a palavra de Deus está exortando os obreiros, mas todos nós somos obreiros do Senhor. Nós, os batistas, cremos no sacerdócio de todos os crentes. Então, você é um sacerdote de Deus, e além do mais, nós somos a geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no geral, nós somos sacerdotes. Então, no geral, essas coisas também nos tocam a todos nós, independentemente se a gente é obreiro efetivamente da igreja ou se é um membro da igreja normal. 1 Coríntios 3, a partir do 11, diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Toda mensagem do Senhor tem que falar de Jesus Cristo, tem que mostrar de alguma forma o plano de salvação, porque é Deus que quer assim. Então ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, olha aqui, está falando de coisas de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. A palavra de Deus está falando de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Quer dizer, e está falando sobre a obra que nós realizamos. Os jovens fizeram uma peça, aliás, bastante ilustrativa, 3 jovens aqui, cada um mais evangelista que o outro. Os 3 muito orgulhosos, na peça, Na vida real eles são crentes em Jesus Cristo. Mas na peça, cada um fez mais que o outro. Teve um que levou mais gente a Jesus do que o próprio Jesus. Quer dizer, é muita coisa, Agora, e o Jefferson acentuou, o que é que nos motiva a realizar o que nós fazemos? O que motiva você estar hoje aqui adorando a Deus? O que motiva você a ser um cristão em casa, a ser um cristão no trabalho,
O que motiva você a ter a fé que você tem, a defender a fé que você defende? Às vezes a gente defende a nossa fé por mera religiosidade, porque nós aprendemos assim. Eu sou criado na igreja desde minha infância. Meus pais se converteram logo quando eu nasci. Então eu fui criado na igreja. Então eu sei como é. Mas isso não é tudo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem que ser prioridade. Tudo que nós fizermos, pensarmos em relação a Ele, tem que ser por amor a Ele. Então nós podemos construir no fundamento que é Ele, Jesus Cristo, coisas extremamente preciosas que vão fazer com que os nossos tesouros, os nossos bens nos céus, sejam agradáveis a Deus. Eu posso construir com ouro, com pedra preciosa, com prata. Tudo isso a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, que será provado pelo fogo do juízo de Deus. Você sabe que quando você leva um metal ao fogo, o fogo não consome o metal. O que o fogo faz no metal? O fogo queima as escórias do metal, mas o metal permanece cada vez mais puro. Agora, se você põe madeira no fogo, e feno e palha, não sobra nada, né? Aí o fogo vai queimar o próprio material. Então a nossa obra, a Bíblia diz assim, tanto pode ser de pedras preciosas, que quando for provada por Deus será galardoada, como também pode ser de madeira ou feno ou palha. Quer dizer, é uma obra, mas é uma obra muito ruim. Sim, não vai resistir à ação da eternidade. Quando Deus julgar, essas obras desaparecerão. Mas é interessante que a Bíblia diz que, todavia, mesmo que a sua obra seja de madeira, feno ou palha, ela foi uma obra, e você será salvo. Não por causa das obras, mas porque realizou essas obras também para Deus. Essas obras te acompanharam a eternidade. Você é salvo pela graça. Então tem pessoas que vão ficar nos céus só salvos, mas sem galardão nenhum, sem tesouro nenhum. Então você vai ver um Paulo apóstolo passando de limusine, e você com a flanelinha na mão, no semáforo do céu, dizer para ele assim: "Ei tio, posso limpar seu vidro?" Aí Paulo abre e fala assim: "Você poderia estar numa limusine. Você escolheu o nosso, suas obras lá embaixo." Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, eu gosto muito desse capítulo, porque nós encontramos uma igreja bastante consciente, uma igreja muito pobre financeiramente, porém muito consciente da sua obra a realizar na terra. Quando Paulo passou nas igrejas da Macedônia, ele estava passando nas igrejas e voltando para a Judéia, ele levava ofertas para os crentes pobres de Jerusalém, na Judéia em geral. E quando ele chegou na Macedônia, ele disse: "Olha, irmãos, eu estou levando ofertas." E ele disse que esses crentes pediram com roubo a Paulo para participarem daquela oferta, mas eles não tinham. Mas eles pediram com tanta fé, com tanta veemência, que Paulo vou ter que deixar eles contribuírem. Então, da miséria na qual eles viviam, eles tiraram ofertas. Eu falei aqui sobre o nosso irmão José Joaquim, e eu não estou falando na igreja da Macedônia. Vamos ajudar o nosso irmão. Não só ele, mas todos aqueles que precisam. No capítulo 9, que a gente, 2 Coríntios, do 6 ao 11, diz assim: "E digo isto", Paulo dizendo, depois de contar o caso da igreja da Macedônia, "que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus." Então Paulo está dizendo: olha, uma igreja muito pobre, eles rogaram a nós para participar dessa bênção de contribuir. Você perde muito quando não contribui. Você perde muito quando você deixa um
servo de Deus lá no campo missionário, passando necessidades, e você enchendo-se de bens. Isso não te comove um missionário que está pregando a palavra de Deus não receber uma ofertinha sua? Para que você está juntando isso para os seus filhos? O que nós, os pais, devemos fazer para os nossos filhos é instruí-los na observância à palavra de Deus. Você não faz uma coisa melhor para o seu filho, para a sua filha, do que instruí-lo ou instruí-la a guardar os preceitos da palavra de Deus. É isso que faz os nossos filhos crescerem e se destacarem. É o apego ao Senhor, é o apego à lei de Deus, é o apego à palavra de Deus. Ninguém vai ser diferente nessa sociedade se não for um servo temente a Deus. E nós, os pais, temos o dever de ensinar aos nossos filhos com palavras e com exemplos. Quando você deixa de contribuir, você está pecando. E seu filho, sua filha está vendo isso. E está achando que a sua fé é muito hipócrita. Paulo diz aqui, e eu estou relacionando tesouros nos céus com essa espécie de contribuição, com essa espécie de coisas que nós fazemos para Deus, com essa espécie de construção para a qual Deus nos usa. E o Senhor diz aqui, ajuntem esses tesouros no céu, porque nem a traça nem a ferrugem consomem, ao contrário dos bens que nós escondemos na terra. Os bens espirituais são de natureza eterna e não podem ser afetados por nada. Eles não são alcançados por qualquer espécie de corrupção. E diz, o Senhor Jesus diz que lá os ladrões não minam e nem roubam. Você sabe por que os ladrões não minam e nem roubam os bens de natureza espiritual? Você tem uma ideia? Sabe por quê? Porque no céu não tem ladrões. Aqui tem, nos céus não. Quando o Senhor fala pelo profeta Malaquias sobre as nossas contribuições, dízimos e ofertas, não só sobre dízimos, mas sobre dízimos e ofertas, Deus diz, vocês me roubam. E a nação pergunta, em que nós roubamos ao Senhor? E o profeta responde, vocês me roubam, diz Deus, nos dízimos e nas ofertas aos santos. Eu quero dizer para você, lá no Apocalipse diz que uma classe que vai ficar de fora do reino de Deus são ladrões. E se a Bíblia diz que o não contribuinte incorre nessa espécie de crime, eu peço que você ponha sua mão na consciência, ore a Deus, arrependa-se e contribua para a glória de Deus. Bom, mas já para a gente ir concluindo aqui, o Senhor Jesus Cristo disse para a gente não juntar tesouro na terra, onde traça e ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntar tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde ladrões não minam e nem roubam. E o Senhor vai completar esse pensamento dizendo o seguinte, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Né? A grande lição de Jesus nesse texto, na verdade, é sobre a seletividade de coisas que fazem, que se transformam em tesouros nos nossos corações. Tesouro é uma coisa que a gente não larga a mão dele, não de jeito nenhum. Já viram esses casais muito apaixonados? Que o marido, ou o namorado, o noivo, a esposa, chamam o companheiro, o cônjuge, meu tesouro. Dona Florinda chamava de tesouro, né? A tesouro. E normalmente os casais chamam os seus cônjuges, alguns, né? Tesouro, né? Meu tesouro. Minha família é meu tesouro. E para alguns, de fato, é mesmo. Minha riqueza é meu tesouro. Isso aqui eu acumulei, eu fiz. Tem aquela novela que passou e está repassando aí, O Rei do Gado. E eu vi uma cena em que a filha dizia o seguinte, meu pai, falando lá do Rei do Gado, né? É uma novela, mas é uma realidade. Meu pai conta tudo em gado. Até eu, dizia ela. Quando a filha vai ficar noiva de um cara lá, ele pergunta para o Rei do Gado, quantas cabeças de gado sua filha vale? Ele falou, 10 mil cabeças de gado. A menina ficou revoltada. Você não vai no 10 mil cabeças de vaca? Né? Então, dizem que
na novela, que a novela é um retrato às vezes da vida, tem novela que não presta, mas tem novela que são retratos da vida, assim, filmes e livros, etc. Tesouro é uma coisa que toma a nossa mente e o nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo nos adverte sobre isso. Não deixe coisas serem tesouros no seu coração. Nem bens materiais, nem pessoas. Olha, Jesus disse certa vez para todos nós os crentes, que aquele que ama seu filho, sua filha, pai, mãe, etc., mulher, mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Quer dizer, ou ele é prioritário, ou ele não está na jogada. O Senhor Jesus Cristo é prioritário, é unitário, ele está no seu coração, ele é único, não aceita nada que esteja na frente dele. Então, tudo na nossa vida, seja bens, qualquer coisa que tem valor, qualquer espécie de bem, seja dinheiro, seja carro, casa, pessoas que estiverem entre nós e Deus, é o nosso tesouro. E ele diz, não ajunte essa espécie de tesouro. Lá em 6,33 de Mateus, diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você sabe que grande parte da nossa vida cristã inócua é porque nós buscamos as outras coisas antes do reino de Deus. Se nós aprendêssemos o que significa Deus nas nossas vidas, se nós tivéssemos ideia do que é a salvação dada por Jesus Cristo, se nós tivéssemos ideia do que é a graça de Deus, nós éramos crentes que vivíamos louvando a Deus o tempo inteiro e felizes. Disse um pregador certa vez que as duas grandes dificuldades, acho que eu falei isso hoje aqui, já falei, mas eu vou repetir porque é interessante. As duas grandes dificuldades de um pregador: fazer um pecador sentir-se triste pelos seus pecados, ou fazer o crente ficar feliz pela sua salvação. Nós, se eu perguntar aqui, quem é feliz, levanta a mão. Todo mundo vai levantar a mão, com certeza, com algumas exceções. Mas no fundo, irmãos, nós somos pessoas que ainda estamos buscando um tesouro. Quando nós encontramos um tesouro chamado Jesus Cristo, a nossa vida muda completamente. A nossa alegria, o nosso rosto resplandece. A nossa face resplandece a glória de Deus como um espelho. O Senhor quer ser prioridade. Ele não quer que haja no nosso coração outra coisa além dele. E quando isso for verdade nas nossas vidas, nossa vida mudará completamente. Salomão, nos Provérbios 4:23, ele diz o seguinte, lembra para mim que eu esqueci. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o nosso coração deve ser guardado. Coisas não devem se tornarem tesouros para nós. O nosso tesouro é Jesus Cristo. Amém? Se Ele for o nosso tesouro, a nossa vida é uma riqueza. Em todos os sentidos. Quando nós deixamos de observar essa predominância ou essa proeminência do Senhor nas nossas vidas, assim, estamos falando de bens, de etc. Você sabe que no nosso coração começam a aparecer coisas que desagradam completamente a Deus. Por exemplo, pensando em bens, né? Jesus disse, não adquiram tesouros na terra. A gente corre atrás dos tesouros e põe aquilo no nosso coração. Essa espécie de corrida ou de desobediência à palavra de Deus gera em nós algo chamado ganância. O que é ganância? É sede ou ambição de ganho. E essa sede por acumular ganhos leva as pessoas a buscarem qualquer meio para atingirem seus objetivos. Quando eu vejo esses homens grandes na televisão, presos, suas casas devassadas, Polícia Federal entrando lá, homens com a minha idade, né? Outros um pouco mais jovens, outros mais velhos, homens que já fizeram fortuna, né? Senadores da República, deputados, e a vida deles exposta, eu fico pensando, que velhice desgraçada. E por quê? Porque se tornaram gananciosos. Eles já tinham muito dinheiro. Essa gente que está recebendo essas propinas todas não precisam de dinheiro. Não precisam. Não precisam mesmo. São empresários ricos, são grandes diretores de empresas. Sabe que um diretor de uma grande empresa ele chega a ganhar mais de 100 mil reais tranquilamente, sem problema nenhum. Ele não precisa fazer falcatrua.
precisam de estarem na mira da polícia, do Ministério Público, da Justiça. Mas por causa da ganância, porque botaram no coração deles aquilo como um tesouro, fizeram isso. E outra coisa que quando nós nos desviamos da palavra de Deus, pode alcançar o nosso coração, e alcança com certeza, que além da ganância, a cobiça. Não é? Cobiça é aquele desejo mórbido de acumular bens. E esse desejo, essa cobiça, torna-se um negócio tão forte que as pessoas chegam até a matar. Lembra aquela menina que é muito famosa na TV, Susana von Richthofen? Matou os pais. Matou os pais por quê? Para ficar com dinheiro. Não ficou com dinheiro. Lembra-se do juiz Nicolau dos Santos Neves? Presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, juiz federal, desembargador federal. Aquele não precisava fazer aquilo. Agora termina os dias sem aposentadoria, teve todos os bens confiscados, ridicularizado. Olha, irmãos, não vale a pena qualquer espécie de pecado. A coisa que mais vale a pena na vida é a gente observar a palavra de Deus e seguir os seus princípios. Nada é mais importante do que isso. Uma outra coisa que o desviar-se da palavra de Deus produz no coração dessas pessoas é a inveja. O que é inveja? Ele não está feliz com o que é outro. Com sucesso alheio. Não é? Tem muita gente que confunde inveja com cobiça. Inveja, na verdade, é aquela tristeza profunda que você sente quando alguém faz sucesso. Não te levou nada, você não quer aquilo também, mas pelo simples fato, às vezes a pessoa só está feliz e você fica muito mal com aquilo. Isso é inveja. E quando nós nos desviamos dos mandamentos de Deus, a ganância, a cobiça, a inveja podem tomar conta das nossas vidas. E Deus não quer isso. Por isso, não ajunte tesouros. O seu tesouro é Jesus Cristo. Se você descobrir isso e botar isso no seu coração como primordial, a sua vida vai virar uma festa. Para concluir, quero dizer o seguinte: em razão da advertência de Jesus sobre acúmulo de bens que passam a comandar o coração e, por consequência, nossas ações, sejamos muito seletivos sobre aquilo que a gente vai pôr de tesouro no coração. Repito, o grande tesouro do nosso coração é Jesus Cristo. As outras coisas são mera consequência. A palavra de Deus não recrimina a riqueza, não. Não é isso que Jesus está ensinando aqui, não. O que ele está dizendo é que aquilo não pode tomar o lugar de Deus no seu coração. E para nós, os crentes, se nós temos bens, abra sua Bíblia, por favor, em 1 João 3,17. Leia para mim esse versículo. Se Deus te abençoou e te acumulou a vida de bens, olha o que diz esse versículo. 1 João 3,17. Quem pois tiver bem do seu irmão necessitado, vive cercar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Se alguém tiver bens nesse mundo e vir o seu irmão com necessidade e fechar a mão, João pergunta: como está nele o amor de Deus? Se você tem bens, se tem pessoas necessitadas, você sabe que a gente tem uma desculpa muito grande quando tem necessitados. Eu vou dar dinheiro para essa pessoa, ela vai se acostumar, não faz mais nada. Deus não falou para você julgar ninguém. Você não é juiz de ninguém. A Bíblia diz que só existe um juiz, que é Deus. E pergunta para nós: quem são vocês para julgar o seu irmão? Se o Senhor pôs um pobre diante de você, e você tem condições de dar uma ajuda para ele, não vá fazer conjecturas. Se Deus te deu essa ocasião, dá um dinheiro, dá um mantimento, uma cesta básica, dá o que você puder. Se Deus te deu bens, reparte, seja mordomo de Deus. A Bíblia chama a cada um de nós a ser mordomo de Deus. Aliás, tudo que nós temos não é nosso. Tudo pertence a Deus. Lá no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. Eu pertenço a Deus, minha vida pertence a Deus, meus bens são de Deus, não são meus. Eu sou mordomo de Deus. E quando Deus põe bens na minha mão, é porque Ele está pensando em eu ser mordomo dEle, o administrador dos bens dEle, para fazer o que Ele faria no meu lugar, ou o que eu faria no lugar dEle. E só para concluir, 1 Timóteo, eu
eu vou ler esse versículo, esses dois versículos, 6, 17 a 19. Diz assim, Paulo exortando outra vez Timóteo a dizer isso para os ricos da igreja. Para você rico, fica aqui esse versículo também. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém? Então, sobre não acumular bens, o Senhor está dizendo, eu sou o tesouro de vocês. E se eu der bens a vocês, sejam meus mordomos. Então, Deus nos dá bens para que nós os administremos em função das pessoas que precisam. Amém? Sejamos, então, muito seletivos com aquilo que vai ser tesouro no nosso coração. Se o tesouro do seu coração não for Jesus Cristo, a coisa está errada. Ele precisa ser o seu tesouro. Amém? Deus nos abençoe.